Oi pessoal, Laine Furtado do programa Linha Aberta na TV e hoje nós temos Douglas Reiser, polivalente. Gente, o Douglas tem uma história aqui nos Estados Unidos que a comunidade conhece. Ele trouxe o Rotary para cá, trouxe muita informação para a nossa comunidade e está com seus dedos em tudo quanto é lugar, até na imprensa. Ele tem um jornal brasileiro que é o Boca Raton Tribune, brasileiro não, o jornal é americano, Targeting the American Community, right? Alcançando a comunidade americana, mas dirigida por um brasileiro, que é o Douglas Reiser. Só brasileiro. Douglas, só brasileiro. É um prazer ter você com a gente aqui no programa. Prazer é todo meu, Laine. Obrigado por me convidar para aqui no teu programa. É muito legal. Eu gosto de compartilhar o que eu faço também, né? E é o que você falou, a gente está fazendo o que a gente pode fazer. Entre as coisas que você está fazendo, nós temos aqui o lançamento de um livro. O que você teria feito se soubesse antes? Esse tema é muito interessante, mas o que você teria feito se soubesse antes? O quê? Da pandemia. Né? Da pandemia. Sim. Nós fizemos umas entrevistas, a ideia é mais longa do que o livro. Esse livro foi um apêndice da ideia, né? E nós começamos a gravar uma série chamada Sonhos Sem Fronteiras. Sim. Né? Um canal do nosso canal do YouTube, com a ideia de finalizar um livro para registrar a história dos brasileiros imigrantes pelo mundo afora. No meio dessas gravações, a pandemia começou a agitar. E aí me sugeriram, vem cá, por que a gente não grava sobre a pandemia? E aí eu fiz uma série de perguntas que nós passamos a fazer para entrevistar para as pessoas, aproveitando o momento da entrevista, entrevistávamos também sobre a pandemia. E uma das perguntas era essa, a gente fazia para todo mundo. Assim, o que você teria feito se você soubesse antes que ia acontecer a pandemia? Nesses relatos, Douglas, que você coletou aqui, eu acredito que você falou com várias pessoas de diferentes ramos, de diferentes áreas de atuação. Professores, jornalistas, pessoas que estão em tudo quanto é lugar do mundo. O que elas realmente fariam se elas soubessem que nós iríamos enfrentar esse período tão drástico da pandemia? Embora muitas das respostas não tenham sido assim diretamente falando sobre a família, no contexto da entrevista todo mundo queria estar junto em família. Com a família, com as pessoas que elas gostavam. Então, algumas respostas são diretas. Eu teria me preparado um lugar melhor para minha família estar junto. Alguns não, falavam outras coisas, mas se você olhar a entrevista num todo no canal do YouTube, você vai ver que sempre todo mundo queria e naquele momento estava sentindo falta da família. Gente que não podia viajar, porque tem gente de tudo quanto é lugar do mundo. Gente que não podia viajar, gente que não estava trabalhando, gente que estava trabalhando na linha de frente, que nem louco, você não tem tempo, dando entrevista pra gente de dentro de um carro, da ambulância. Então, sabe, mas a família e os amigos, todo mundo queria estar junto com a família e os amigos. Diante de todos esses relatos e diante da tua experiência também, porque você também viveu esse período que nós estamos vivendo aqui de uma forma, cada um a sua forma e cada país de um jeito, sim, né? Sim. Você acredita que realmente houve mudança de paradigmas, que as pessoas realmente mudaram? Ou tudo volta ao normal agora que as coisas parecem que estão voltando ao normal? Eu acredito o seguinte, Laine, eu acredito que naquele momento mais tenso, né, as pessoas afloraram o que elas realmente eram. Eu quero te dizer isso. Acho que eu falei isso, de repente a pessoa está pensando que é do lado ruim. Teve muita gente do lado ruim. Mas a pessoa, ela no final das contas, no fundo, ela é uma pessoa de família. Ela preserva as amizades, preserva o relacionamento familiar. Então aflorou isso, tá? Com o acomodar na situação, com esse período que nós já estamos aí com quase 2 anos, né? Elas não esqueceram isso, mas começaram a voltar de uma certa forma à antiga rotina, embora com muitas mudanças. Mas eu acho que foi um momento de reflexão sobre de quem eu realmente sou. Entende o que eu quero dizer? Sim, é até interessante porque eu estive num evento esse final de semana e uma das pessoas que trabalham até na área da imprensa falou assim, olha, eu não quero voltar
a como eu fazia antes. Isso aí. Porque eu acredito que houve um momento de reflexão e de colocar na balança aquilo que realmente vale a pena, o que não vale a Sem pena, dúvida. quais são as nossas necessidades e principalmente o que é realmente importante pra gente. Sem eu dúvida. acredito. Você acha que isso está de uma certa forma refletido na opinião das pessoas que estão neste livro? Aí, basicamente, nós temos uma resposta dessa pergunta, né? Mas, como eu te falei antes, nos bastidores, isso vai fazer parte de uma trilogia, porque eu vou, nos próximos 2 livros, eu vou responder uma outro tipo de pergunta. Sim, mas é isso que está lá. O pessoal, realmente, ele voltou, ele aflorou, ele parou assim e falou assim, cara, o que vale a pena é a minha família. Então, agora, ele está mudando. A pessoa está reclamando aí que tem falta gente para trabalhar. Não é que falta gente para trabalhar, não. É que aquele trabalho que nós estamos oferecendo não interessa mais para as pessoas. Ele já não quer trabalhar em 5 empregos, vai trabalhar em 2. E ele vai separar o outro tempo para viver com a família. Então, realmente, trouxe de volta a quem as pessoas realmente são. Aí vem pro lado ruim também, que você já está pensando, aconteceu. Quem é uma pessoa ruim, ela continua sendo ruim, e os exemplos estão aí na mídia que vocês estão vendo aí. O que eu acho interessante é que você fez uma ressalva aqui de alguns assuntos, né? Que a família é o bem mais precioso, isolado entre amigos, a arte como missão, a força da fé, o projeto adiado. Isso são coisas que, na verdade, eu acredito que tu permeou Sim. a vida das pessoas. E muita gente não teve um projeto só adiado, mas teve um projeto que saiu da gaveta. Sim, Muita gente tirou o projeto da gaveta. Pô, peraí, eu mesmo, cara, eu tinha os livros já começados, eu tenho um livro que qualquer hora dessa, sabe, que eu terminei há quase 20 anos, mas estava na gaveta. Então, peraí, já que eu tenho tempo, que tal eu dar uma melhorada aqui, vamos lançar isso. E isso foi o meu caso, mas tem milhares de pessoas, aí a explosão de youtubers, de pessoas fazendo... Gente, o YouTube, a universidade do YouTube é fantástica. Eu fui o maior aluno da universidade do YouTube e ainda sou, entendeu? Então eu adoro plantas. Nossa, eu sou especialista em Krishna cactus, a gente chama flores de maio. Estudei tudo que era possível, porque tinha gente explicando. Eu também sou roda de youtuber, eu gosto de ver vários programas de moda, de viagem, de jornalismo, Sim. das coisas que realmente são interessantes. Agora, diante do momento em que a gente está passando, né, pela experiência da mídia social, todo mundo nas mídias sociais, você como editor de um jornal americano para a comunidade aqui de Boca Raton, eu como editora de uma revista, nós tivemos de uma certa forma nos reinventar nesse período, né? Sem dúvida, mas aí eu estou te falando, alguns processos foram acelerados. No meu caso, nós já tínhamos uma presença online muito boa aqui na nossa região de Palm Beach County. O que a gente fez? A gente aprimorou. Nós criamos os programas no Facebook, no YouTube. Ah, mas esse tinha uma ideia, tinha toda a base. Mas a gente estava... Tá ok, vamos continuar imprimindo só. Não, imprimir só não basta. Não é suficiente. Não, qualificamos a nossa distribuição impressa. Não adianta eu botar um montão de jornal num lugar que ninguém pega. Não, peraí, vamos qualificar isso. Então, nos trouxe a qualificar o nosso produto. Você deve ter feito a mesma coisa. Com certeza, com certeza. Ah, eu boto 20 mil jornais toda semana. Peraí. Quanto vai pro lixo? Né? Até ajudando o environment, porque não vai cortar tantas árvores. Nós colocamos o jornal em cada esquina da cidade. Quantas esquinas que vale? Uma distribuição mais inteligente seja mais eficiente. Eu lancei um desafio para a nossa equipe para 2022, eu espero que dê certo. Eu quero imprimir o jornal on demand para você. Eu vou mandar o seu jornal para sua casa. Porque não tem razão de eu botar um montão. Se eu colocar o custo do correio e menos do que eu joguei fora, vai empatar, entendeu? É questão das pessoas entenderem. Então eu acho que não só isso. Por exemplo, restaurante, um exemplo de restaurante. Essa semana eu fui no restaurante e a Dini falou assim, acabou o menu, não vai ter nunca mais o cardápio. Por quê? Porque o cara botou lá o QR Code. Quem vai imprimir mais? É só você botar lá fotos do menu ali, você escolhe o menu. Será que alguém ainda vai imprimir o cardápio? São as mudanças causadas, ocasionadas, vamos assim dizer, pela pandemia. Agora, nesse período em que as pessoas estão mais digitais do que nunca, vale a pena imprimir livro? Vale porque o livro é on demand. Ele é um livro impresso para você.
Claro que a gente tem que imprimir uma quantidade para ter o livro em estoque, para colocar em algumas lojas, principalmente. O Brasil está atrasado com isso. O pessoal do Brasil que está vendo o programa, me desculpe, vai chegar o livro no Brasil para você comprar só para janeiro. Por quê? A Amazon do Brasil não tem o produto que ela tem aqui. Hoje, se você for na Amazon e comprar um livro meu, a Amazon vai te entregar esse livro aí. Entendeu? Ela vai imprimir um livro para você. Esse. Lá no Brasil, eles não têm esse serviço disponível ainda, então nós estamos tendo que imprimir no Brasil para colocar o livro físico na Amazon. Entendeu? As pessoas gostam do livro físico porque o livro físico ele pode presentear alguém. Então agora que está chegando aí, você pode comprar um livro meu e dar de presente para alguém. Uma coisa que é interessante, né? Eu que sou editora de uma revista, eu acredito que as mídias sociais são fundamentais e nós temos que estar nelas mesmo. Mas o processo de você pegar o material, de você ler, existe ainda essa necessidade do consumidor, porque ele quer tocar, ele quer ver, ele tem uma percepção melhor muitas vezes quando ele está vendo o produto em si, não é verdade? Sem dúvida, são coisas únicas. Eu vou falar do jornal e fazer um paralelo ao livro. O livro, você já pensou presentear um e-book? É estranho, né? Então você quer dar um livro, você poder presentear. Está aqui o teu livro, no teu pacotinho de presente e vai entregar para o livro. Mesma coisa do jornal. O meu anunciante, 90%, embora eu venda muito a parte online, ele quer que esteja impresso. Ele quer que a matéria dele, para ele se sentir com valor, que esteja impressa. A matéria dele está no jornal online, ele não se sente tão valorizado. Ele quer que esteja impresso. Então existe Agora, por exemplo, eu abri esse livro, se você entra lá no Kindle, abre esse livro, é fascinante o Kindle. Porque da entrevista que você está lendo, você clica um botão, você vai para a entrevista do YouTube. Sabe, a facilidade. Então você tem, mesma coisa, no meu jornal impresso, meu jornal online. Meu jornal online, ele tem 250 mil views por semana, que pra gente é um absurdo. 70%, 80% não é na Flórida, quer ver? É Nova York, querem saber o que está acontecendo aqui. Exatamente. Então, o impresso limita, mas sabe, é uma coisa que a gente tem que saber aprender a navegar. Eu tenho que aprender a navegar com isso, é uma constante aprendizado, né? Nessa questão de aprender a navegar, eu quero trazer o assunto para a realidade do imigrante. Você está com esse programa, né? Sonhos Sem Fronteiras, Sonhos não é Sem Fronteiras, isso. Que inclusive eu fui uma das entrevistadas, Você foi antes de começar a fazer esse livro. Senão tinha sua história aqui também. E no Sonhos Sem Fronteiras, o brasileiro, ele conta a sua história. O brasileiro que está aqui nos Estados Unidos, que está na Europa, que está no Japão, independente de qualquer lugar. E qual você acredita que seja o definidor de águas em relação ao perfil do brasileiro que não mora mais no Brasil e que está aí desbravando as terras? Sejam elas onde elas estiverem, né? Eu vejo o seguinte, uma coisa que igual para todo mundo é que nós não somos brasileiros nem somos locais. Nós estamos num limbo, né? Todo mundo, do Japão a Nova Zelândia, passando pelos Estados Unidos, Paraguai, Uruguai, nós vivemos num limbo. Para o Brasil, nós somos americanizados. Para o americano, nós somos brasileiros que entramos no país. Não importa, gente, olha, é igualzinho, né? Então eu sinto o seguinte, que o nosso dever como imigrante é melhor preparar a segunda e terceira geração para que eles não se afastem das nossas origens e tenham orgulho dela. Entende? Então eu acho que existe isso muito forte. O pessoal que imigra hoje já tem essa consciência e já quer deixar isso na cabeça dos nossos filhos, dos nossos netos. Ainda não tem neto, mas... Porque nós temos que ter orgulho disso. Alguns tentam se afastar. Não, isso é um erro, porque você não é americano. Nem a segunda geração vai ser, talvez nem a terceira. E negar a sua brasilidade... negar a sua cultura, isso é um erro, absurdo, é um retrocesso, que muitos fazem. Na verdade, muitos fazem. Então, eu vejo que essa é uma luta constante dos brasileiros. Nós não somos de lugar nenhum. Eu não tenho condição de voltar mais para o Brasil. Você tem? Gente, eu não tenho. Um amigo meu me falou, uma vez eu perguntei para ele há 20 e poucos anos atrás, antes de eu mudar para cá, ele já tinha morado aqui muitos anos e voltou para o Brasil. Depois voltou e falou assim, me conta como é que é a história de ser imigrante, morar nos Estados Unidos e voltar para o Brasil. Ele falou assim, fácil, te explico fácil. Você pega um tubo de pasta de dente, tira toda a pasta, certo? Agora fala para você, agora coloca dentro de novo. Você coloca, mas vai ficar um
negócio nojento, Meio mal esquisito. embrasado, a pasta não vai perder um montão. Então é mais ou menos. Então essa situação é a mesma. Nós somos uma pasta de dente que saiu de dentro do tubo e que estamos aqui tentando. Eu vejo o seguinte, eu vejo que o nosso futuro é brilhante aqui. Nosso futuro brilhante desde que nós temos a visão do futuro, do nosso legado. E quando você fala que eu me envolvo com um montão de coisa, eu estou mais preocupado com o legado do que eu vou construir agora. Eu me tenho mais prazer no processo do que o fim do processo. Porque vai ser colhido depois, cara, não tem problema. E imigrantes, né? Se você não é nascido aqui, não tem jeito. A Gisele, que é uma mulher brasileira, uma modelo famosa, internacional, casado com um americano, ela é primeiramente brasileira. Sim. Né? E essa é a nossa realidade. E para terminar a nossa entrevista, que dá vontade de ficar batendo papo aqui, né? Não dá vontade? Mas a gente precisa terminar. Claro, Para terminar a nossa entrevista, eu gostaria que você pudesse falar para os brasileiros que estão nos assistindo sobre a decisão, muitas vezes, que nós temos que tomar de mudar ou não de país. E o que isso pode representar na nossa mudança, já que você viu tanta coisa aqui, o que você teria feito se soubesse antes? Se você soubesse antes de migrar para os Estados Unidos? Boa pergunta, vou voltar aí, vou fazer até... Acrescenta ela na sua segunda e terceira edição. Embora muita gente já respondeu isso na outra série do Sonho Sem Fronteiras, de alguma forma, né? Primeira coisa é planejar sempre, né? E eu vou dizer uma coisa que não se deve fazer. O que deve fazer, eu não sei, se eu soubesse, né? Você não deve pegar a história de sucesso da Laine, pegar a história de sucesso do Douglas, a história de sucesso do Carlos e montar com essas histórias todas a sua história. Sabe por quê? Porque atrás da minha história de sucesso tem um montão de problema que você não sabe. Atrás da história da Laine tem um montão de desafios que você não sabe. Então você vai criar uma realidade mentirosa, uma realidade de Instagram ou de Facebook, né? Agora você não sabe como a coisa é. Isso é o maior erro que tem. Não cometa esse erro nunca. Porque o meu primo me diz que... Não, peraí. Não existe... Você não tem como selecionar somente as coisas boas. Você tem que fazer um planejamento bastante sincero, bastante honesto e procurar, quando você ligar para um amigo, você ligar para o teu primo que eu estava falando, fala assim, escuta, o que deu errado? Aonde deu errado? O que dá errado? Qual é o problema que vai acontecer quando eu chegar aí? É isso que as pessoas têm que ver. Eu acho que devem focar mais no que pode acontecer, porque o que vai acontecer de bom é infinito. Sim. Mas o que vai acontecer de errado, você pode evitar. Então essa é a minha dica. Pode ser menor, né? Escute, se alguém começar a falar para você coisa muito boa da Europa, dos Estados Unidos, você tá legal, gostei de ouvir essa história. Agora me conta as coisas que dão errado. Isso na entrevista tem. Você me conta uma furada que você se meteu. Aí eles contam, comprou carro, que fez remessa no chego. Aí tem aquele montão de história, tá lá no canal de YouTube. Então, fazem parte da história do brasileiro. Escute as histórias erradas primeiro. Uma coisa que é interessante que você falou da pasta de dente é exatamente isso. Eu sempre falo, se você saiu do Brasil, você jamais vai voltar o mesmo. Não. Você jamais, porque a sua experiência de vida vai mudar, você vai mudar, você vai abrir o seu horizonte para novas realidades que vão transformar você, porque nós somos uma metamorfose ambulante. Sem dúvida. Nós estamos sempre aprimorando. E imagina se isso não acontecesse. Nossa. Seria muito chato, muito boring. Douglas, muito bom ter você muito com a obrigado gente. Você. Olha, vou colocar aqui embaixo as informações. O que você teria feito se soubesse antes? Essa é a pergunta, essa né? É a pergunta, essa é a pergunta. Que a gente deixa para você que está vendo o programa hoje. Até a próxima edição. Até a próxima, foi bom bater papo. A gente continua batendo papo depois ali no bastidor. Exactly. Até lá, gente. Um abraço. Muito obrigado.